A unidade de terapia intensiva é o setor do hospital onde a gente consegue proporcionar para aquele paciente, como o próprio nome já fala, cuidados intensivos. Então, a monitoração contínua, né, de todos os parâmetros, né, relacionados aos sistemas desse paciente. São casos desafiadores, então são pacientes críticos que precisam de uma abordagem mais invasiva, então são pacientes que precisam tanto de monitoração quanto também de um tratamento de uma forma mais invasiva. Nada mais é que isso. E fazer isso proporcionando o melhor recurso para o paciente, que é o que a gente tem aqui hoje em dia. Terapia intensiva dentro de um centro de especialidades, ela vem para juntar, né, as mais diversas especialidades em um raciocínio coeso para que todas elas sejam atendidas diante da terapêutica instituída e para que nós possamos olhar o paciente do ponto de vista daquilo que mais representa risco para ele naquele momento. Hoje, a literatura veterinária, um paciente com suporte ventilatório, com quadro grave respiratório, como uma pneumonia, uma síndrome de desconforto respiratório, que é comum a gente receber aqui no nosso hospital, a literatura fala em taxa de mortalidade em torno de 60% para esses pacientes. Com a nova reestruturação, a gente já conseguiu reduzir bastante, né, essa taxa de mortalidade, inclusive do que é relatado pela literatura mesmo em pacientes com essas condições. Então a gente tem aí no último mês, né, a nossa taxa de mortalidade dentro da UTI não ultrapassou 10%, né, que isso é uma margem muito aceitável. Geralmente esse paciente que chega pra gente, ele é acometido por não só uma doença, né? Então ele é acometido por várias intercorrências, né? Então, às vezes é um paciente que tem problema cardiológico, é um paciente que tem problemas renais, ou então sepse, são pacientes que apresentam várias comorbidades. A partir do momento que o paciente dá entrada dentro da unidade de terapia intensiva, né, a gente procura investigar, né, primeiro quais são os sistemas que estão sendo mais acometidos, inicialmente os vitais, né? Então esses sistemas que pode levar a um desfecho ruim de forma imediata, a gente tenta manejar, e no segundo momento a gente já começa a tentar investigar o que está causando aquela alteração. O diagnóstico e o tratamento que a gente estipula é com base a debruçamento no corpo do paciente, né? A gente debruça no caso do paciente. Essas discussões que você vê que a gente apresenta escrevendo na parede, na porta de vidro, então essas discussões que a gente faz é para tentar colaborar e chegar no diagnóstico mais preciso, tanto o diagnóstico quanto um tratamento para esse paciente. O que mais me encanta é o fato da gente conseguir enxergar o paciente como um todo, né? A gente não avalia só do ponto de vista cardiológico, a gente não avalia só do ponto de vista neurológico, nefrológico e assim por diante. A gente consegue ter uma visão geral, sistêmica sobre o paciente. O paciente da terapia intensiva, né, ele é visto como um todo, né, dentro do ambiente da UTI. Então, o profissional que está responsável por aquele paciente naquele momento, né, acaba que ele tem que ter um bom conhecimento nas diversas áreas. Porém, né, dentro do SAVE, o que nos deixa mais confortável de trabalhar é porque é um centro que contém diversas especialidades. Então a gente pode contar com o suporte do neurologista, do cardiologista, né, do gastro. Então nas diferentes, né, situações clínicas que o paciente manifesta, a gente tem esse acesso a esses profissionais das mais diversas especialidades. E isso acaba tornando, né, o nosso trabalho, né, mais preciso e acaba facilitando para a gente dentro da UTI. Então, um diagnóstico único, né, exclusivo de uma doença, basicamente através de discussão do caso e tentar chegar num consenso entre a equipe para a gente conseguir estipular o melhor tratamento possível para ele. A priori, esse corpo clínico inicial, né, tanto eu, Rogério, quanto o Paulo, mas também o corpo clínico que são os médicos veterinários que auxiliam e estão junto à equipe, né? Que aí pode ser o oncologista, hematologista, nefrologista, é a equipe geral. Muitas das vezes a gente precisa desse trabalho multidisciplinar, né? Se aquele paciente tem alguma cardiopatia, né, que é uma doença do coração mais grave, a gente tenta manejar e estabilizar aquele paciente, o cardiologista vem e faz a avaliação. Se é aquele paciente que tem uma alteração neurológica, por exemplo, paciente de trauma, que faz um traumatismo crânioencefálico, né, que ele bate a cabeça, né, no atropelamento, que tem uma lesão grave, a gente estabiliza naquele primeiro momento e depois o neurologista vem fazer essa avaliação para a gente ajustar a conduta clínica dele. Ninguém melhor do que o especialista naquela determinada área para poder ajudar a pensar sobre o caso
E aí a gente, junto com aquele raciocínio do especialista naquela área, nós discutimos entre nós, coordenadores, junto com os especialistas, e juntamos aquilo que para aquele momento faz sentido, aquilo que naquele momento convém fazer, sem pensar em um sistema único. A gente pensa no paciente como um todo. Então a gente olha o paciente para o agora, para o amanhã, para o futuro, e junta o raciocínio das mais diversas especialidades em uma conduta terapêutica coesa.